Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o programa Ponto de Vista. Eu sou o professor Ricardo Lengruber. Hoje nós vamos entrevistar o jornalista o Anderson Nogueira. Nosso objetivo é conversar sobre Nova Friburgo, nesse momento de pandemia, de isolamento social, conversar naturalmente sobre a sua profissão, o jornalismo, a comunicação, e conversar também sobre os destinos políticos da nossa cidade, do nosso estado, enfim, refletir sobre o Brasil nesse momento tão difícil. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente começa a entrevista com o Anderson Nogueira. Olá, pessoal, estamos de volta. O programa Ponto de Vista de hoje está recebendo o jornalista o Anderson Nogueira. O Anderson foi vereador em Nova Friburgo e foi também deputado estadual na Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio de Janeiro, representando Nova Friburgo e toda a região. O Anderson também tem como profissão o jornalismo, a comunicação e atua na cidade, jornalismo esportivo, tanto na televisão, no rádio, como também na imprensa escrita. O Anderson, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite da TV Zoom, do programa Ponto de Vista. Seja bem-vindo. Obrigado, professor Ricardo Lengruber. Um prazer estar aqui com você. É sempre muito bom estar conversando com você e, de certa forma, compartilhando um pouco dessa sua sabedoria e dessa sua inteligência, viu? Muito obrigado, Anderson. O Anderson, em geral, o nosso programa é um programa de debate, é um programa em que a gente faz encontrar duas, três pessoas e sobre um determinado ponto a gente costuma conversar e refletir de maneira dialogada, fazendo um debate, uma proposição de ideias diferentes. Esse tempo de isolamento social, no entanto, não tem permitido essa dinâmica ao programa, porque há muitas dificuldades, muitas limitações. Nossos telespectadores, é importante que saibam que nós estamos gravando o programa no dia 14 de maio, porque o programa vai ao ar em um outro momento, e nesse momento de isolamento social, de pandemia, as coisas mudam com tanta rapidez, a dinâmica é tão intensa, que é importante a gente marcar o dia e o horário exatamente para não ter informação desencontrada. O Anderson, eu queria ouvir um pouco de você a sua impressão, a sua leitura desse momento que a gente está vivendo. Eu não sei se com você ocorreu o mesmo, mas comigo, ninguém esperava que fosse acontecer uma coisa dessa envergadura, com esse tipo de implicação na vida cotidiana dos brasileiros de uma maneira geral, do mundo de uma maneira geral. Como é que você está vendo, analisando essa situação toda? É um momento histórico, né? Infelizmente, um momento histórico de tragédia, onde o mundo inteiro vive essa situação e o Brasil, posteriormente, a países da Europa, a China, especialmente onde tudo começou, a Ásia e até mesmo os Estados Unidos. Então, ou seja, o Brasil teve a possibilidade, tem a possibilidade de pegar um pouco dessas experiências de outros países para aplicá-las. Só que o grande problema que o Brasil vive nesse instante é que a gente tem uma disputa de narrativa a todo momento que torna muito difícil comunicar bem a população e fazer com que o espírito coletivo possa estar se comprometendo com algo muito maior. Por exemplo, uma narrativa que me deixa muito estupefato e chateado é a questão de separar a economia de vida, como se as coisas fossem separadas. E uma está dentro, uma é intrínseca à outra. Então, por essa disputa de narrativa, há aqueles liderados por A ou B que buscam uma visão de que a economia tem que estar acima da vida. Tantos outros vão colocar que a vida está acima da economia. Mas não dá para separar uma coisa da outra. Eu acho muito ruim quando a gente faz isso, e é exatamente o debate que a sociedade não precisa nesse momento. Uma certeza a gente tem, Ricardo, que é a incerteza. É tudo muito incerto para todos, e a gente tem que se apegar, na minha opinião, especialmente à ciência, à pesquisa e aquilo que já foi aplicado de outras experiências para que a gente possa minimizar os efeitos de todos os pontos de vista. Mas, sem sombra de dúvidas, nada pode ser mais importante agora do que salvar ou preservar o maior número possível de vidas. Ótimo, Anderson. É claro que esse momento que a gente está vivendo é um momento de
implicações políticas, é um momento de desdobramentos, digamos assim, de consolidação de determinadas lideranças, de enfraquecimento de outras lideranças, porque no momento de crise, basicamente, cabe ao gestor gerenciar uma crise. Isso não é fácil, isso não é simples. Mas eu queria, antes de tratar dessa questão política, Anderson, que certamente você tem muito a nos ajudar a entender desse cenário, queria falar com um profissional de comunicação. Você falou de disputa de narrativa, você falou sobre comunicação. Eu, particularmente, sou defensor da ideia de que uma boa comunicação resolve praticamente tudo. Quanto melhor a gente se comunica, um governo se comunica, uma empresa, uma escola, um clube de futebol, enfim, quanto melhor é a comunicação, melhor, digamos assim, é a receptividade sobre isso. Por que é que nós temos, nesse momento, essa disputa de narrativas, essa dificuldade de comunicação dos governos de uma maneira geral? É uma estratégia de aprofundamento da crise ou é mesmo incompetência? Como é que você analisa pela perspectiva do comunicador? Veja bem, quando a gente tem um negacionismo até para a ciência, imagine o negacionismo que você vai ter para a comunicação. Quando você coloca os profissionais de imprensa como se fossem partidários. E aí, nesse momento que você coloca também a imprensa, a comunicação como um todo, como partidários, você causa um enfrentamento e um ruído nessa informação que chega à população. Então, são ruídos atrás de ruídos. A tentativa de colocar como se fossem times de futebol em campos diversos, né? Como se fosse os governos, a ciência e o jornalismo num campo só e como se todos estivessem se enfrentando, sendo adversários. Um hora sendo árbitro, outro hora sendo time A, outro hora sendo time B. E a população na arquibancada fica assistindo a isso tudo e com um conflito total de informação. O juiz é ladrão. O time A é isso, o time B é aquilo. Quando, na verdade, o que mais importa é quem de fato está na arquibancada. Então, eu acho que nesse momento é muito difícil fazer comunicação e o Brasil vive um instante de grande perplexidade onde o negacionismo em todas as frentes faz com que atores sem talento, ou com talento, depende do talento que a gente vai esboçar, apareçam nesse conflito como sendo os heróis ou os salvadores da pátria. Eu acho que é muito mais nessa possibilidade narrativa. Por isso, hoje, ser comunicador e ser jornalista tem sido essencial e, ao mesmo tempo, tem requerido uma habilidade maior do que em outros tempos, porque a imprensa foi colocada como adversária. E aí, como adversário, você escolhe também. A é pró isso, B é contra aquilo, e aí vem toda essa problemática que a gente está. E no meio disso tudo, o que mais importa é as pessoas, né? Ótimo. O Anderson, você falou também na sua primeira intervenção sobre a questão dessa falsa dicotomia, dessa falsa oposição que existe entre economia de um lado e vida do outro lado. Como se fosse possível salvar uma sem a outra. Enfim, há muitos raciocínios sobre isso. Eu sinceramente, fiquei bastante espantado por ocasião da visita do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, quando, junto com ele, havia alguns empresários e usavam terminologias muito, muito curiosas, para dizer uma palavra educada, sobre morte de CNPJs, sobre empresas no CTI, não é? Fazendo ali uma combinação estranha de empresas como elemento humano. E, com isso, uma espécie de banalização da vida, banalização do sofrimento, banalização da morte e assim por diante. Qual é a sua opinião? A sua opinião pessoal, como profissional, como alguém que já exerceu mandatos públicos e que tem uma vida política ativa, sobre essas questões, sobre o isolamento, a sua percepção sobre isso no Brasil de uma maneira geral. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre Nova Friburgo, porque Friburgo tem suas peculiaridades, né? Mas eu queria ouvir a sua percepção sobre esse momento do isolamento e essa pressão econômica
para que as coisas voltem a uma normalidade que não existe? Em primeiro lugar, é preciso revisitar a história. A burguesia brasileira nunca teve um compromisso de nação diferente de outros países, como o próprio Estados Unidos, que é o grande centro capitalista do mundo, né? Ou seja, quem mais se importaria com CNPJs são os norte-americanos, pela sua própria cultura, mas a burguesia americana tem mais compromisso de nação do que a própria burguesia brasileira. Então, a burguesia brasileira não tem compromisso com a nação. A burguesia brasileira sempre olha para o próprio umbigo e, de certa forma, para o baronato, né? E não é diferente em Nova Friburgo, por exemplo, quando a gente fala muito de barões. Então, a burguesia brasileira não tem esse compromisso, mas esquece que, para existir CNPJ, existe antes CPFs. E é muito ruim quando a gente coloca as pessoas como números, e até as próprias empresas, porque eu também não gosto muito dessa separação e acho que a gente passou dessa fase da disputa de classes, né? Empresários, trabalhadores. Eu acho que todo mundo está no mesmo barco. Agora, o que não pode acontecer é o empresário que tem a possibilidade do carrão, que tem a possibilidade de se proteger melhor, ou até a situação de ter leito no hospital particular, querer mandar o trabalhador, né, o trabalhador para esse campo de guerra, enquanto ele tem proteção muito maior. Então, a gente precisa de uma certa equidade nessa situação para que a gente possa chegar a um consenso. E qual é o maior consenso que tem nesse momento, na minha opinião? Primeiro, demanda e oferta é o que manda no mercado. Hoje, por exemplo, não há demanda, de certa forma, é o setor que mais sofre com essa situação, por exemplo, o setor têxtil, né, de roupas. Não é uma prioridade das pessoas comprar roupas, é uma prioridade das pessoas comprar comida. Então, não adianta o empresário, por exemplo, de roupas, achar que abrir o comércio ou trazer a indústria de volta, porque não há demanda. Você vê, por exemplo, a indústria automobilística. Teve uma grande empresa que reabriu a sua fábrica, né, tentando furar ali o isolamento e tudo mais. Já parou as atividades porque não há demanda para comprar os seus produtos. Então, se não há pessoas, não há demanda. Então, se não há demanda, não tem por que ter a oferta. Então, acho que na lógica de mercado erram todos nessa situação e os empresários que insistem na flexibilização, numa reabertura da economia, se equivocam porque a gente só vai conseguir exatamente voltar mais rápido se houver uma obediência ao isolamento ou vacina. Não temos vacina, então o que temos por momento é obedecer ao isolamento e aí sim poder fazer uma abertura gradual a partir do momento em que as pessoas obedecerem à quarentena. Se tem que ser um bloqueio total ou não, é uma outra história, mas não dá para continuar fazendo essa separação. Antes de CNPJs, vem CPFs, mas CPFs que não podem ser vistos apenas como números. São pessoas e famílias que mantém a economia funcionando. No momento em que a gente grava esse programa, dia 14 de maio, eu repito, já são mais de 13 mil óbitos oficialmente falando, né? Há estimativas nos cartórios de registro de óbitos, por exemplo, que esse número pode ser muito maior. Pessoas que, infelizmente, falecem antes mesmo de haver a confirmação da Covid-19. Então, o cenário é absolutamente trágico, dramático. O Brasil já ocupa recordes mundiais negativos, infelizmente, com relação à contaminação, a óbitos. Você falou, por exemplo, Anderson, sobre leitos de hospitais, tratamento das pessoas. Esses dias eu tive acesso a um número na grande imprensa que me apavorou um pouco. O Brasil está entre os 5 países com o maior número de leitos de CTI por cada 100 mil habitantes. O problema é que boa parte desses leitos, em torno de 70% deles, está na rede privada de planos de saúde, hospitais, que atende a um percentual muito pequeno. Então, também no que diz respeito ao CTI, ao atendimento médico, a desigualdade social no país é abissal. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, Anderson, eu queria colocar mais uma questão e contar aí com o seu poder de concisão, de síntese. Governo e oposição nesse momento, falando de política. Qual é a sua avaliação? Nós temos dificuldades, isso é evidente, eu acho que nenhum dos nossos telespectadores discorda do fato de que o governo não tem caminhado como deveria caminhar. Mas e a oposição? Qual é a sua avaliação?
Eu acho que a oposição ela tem que ser propositiva. E ela tem sido, se você perceber, por exemplo, o governo mandou o auxílio emergencial R$ 200. Foi um trabalho da oposição, também o chamado Centrão, que elevou para R$ 600 e também o número de pessoas beneficiadas. Foi por parte, por exemplo, da oposição que surge o projeto que libera o recurso do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para ser utilizado, ou seja, a merenda escolar ser utilizada como cesta básica para as famílias dos alunos da rede pública. Então, eu acho que há muitos avanços na questão daquilo que o governo manda e que é reformado pela oposição e também naquilo que vem ao contrário como pressão para que o governo aceite. No entanto, temos um governo extremamente autoritário e que vem se utilizando de medidas provisórias, assim como também de narrativas, para sair exatamente daquilo que necessariamente a gente precisa estar discutindo. A oposição tem feito seu papel. Agora, ao mesmo tempo, Ricardo, me preocupa a questão de levantamento de, por exemplo, impeachment, essas situações. Aí eu já fico mais preocupado, porque é tudo que o Brasil não precisa nesse momento, dessa instabilidade, ainda que você possa concordar ou discordar de que o governo venha cometendo crimes de responsabilidade fiscal, já que maus governos não são impeachmentados, mas sim os erros administrativos de responsabilidade fiscal. A questão não é o mérito em si, mas é o momento, né? Se é o momento mais adequado, se haverá ganho ou perda maior para o país. Muito bem. O programa Ponto de Vista de hoje está conversando, recebendo para um diálogo, para uma entrevista, o jornalista Wanderson Nogueira. São 2 minutos de intervalo, é muito rápido. Nos espere que daqui a pouquinho a gente está de volta. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Olá, nós estamos de volta. O programa Ponto de Vista hoje está recebendo o Wanderson Nogueira. Repito o que disse no início do programa, estamos gravando no dia 14 de maio. Nesse momento é importante marcar o momento porque os dados mudam bastante. Wanderson, no primeiro bloco, você usou uma expressão que eu queria te provocar com essa expressão. Você disse que a burguesia brasileira não se ocupa, não se preocupa, não se responsabiliza pela nação, pela sociedade. Ela pensa muito em si e pouco na coletividade. E você usou uma expressão que é a expressão baronato. Essa palavra ela está sempre no linguajar de Ciro Gomes, que hoje é, digamos, a principal referência do PDT, partido para o qual o senhor, o Wanderson Nogueira, migrou recentemente e foi recebido, etc. Qual é hoje a visão do Wanderson, que já foi vereador, que já foi deputado estadual, que atua politicamente na cidade há bastante tempo, em grupos, digamos assim, que já foi governo, que já foi oposição, né, em situações distintas e também em momentos distintos? Como é que está Nova Friburgo? Como é que está a cidade no enfrentamento da pandemia do ano de 2020? Eu vejo a nossa gestão um pouco atrapalhada e atrasada. Eu acho que o governo sempre está um passo atrás, quando devia, como gestão, estar antevendo e estar, na verdade, passos à frente. Tudo parte de planejamento. Aliás, Ricardo, essa vem, para mim, talvez a maior preocupação do pós-pandêmico, né? Onde as pessoas podem dizer: não adianta ter planejamento porque vem uma pandemia e faz com que os planejamentos sejam simplesmente jogados fora. Isso não é verdade. O planejamento continua sendo importante e se torna ainda mais urgente. Óbvio que planejamento não é uma prisão. O tempo pode fazer com que você faça alterações, mas um bom planejamento prevê, inclusive, as situações de risco. Por exemplo, eu acho que é eixo fundamental para qualquer bom programa de governo futuro que tenha a questão de gestão de crises e desastres, algo que já devia ser pensado por conta daquilo que nós vivemos em 2011 e o que nós estamos vivendo agora. Aliás, diga-se de passagem,
Se nós tivéssemos, nessa última década, nesses últimos anos, de 2011 para cá principalmente, planejamentos concretos, hoje nós estaríamos dando uma resposta muito mais rápida e efetiva às famílias que, por exemplo, precisam de cestas básicas. Nós estaríamos dando respostas mais rápidas e efetivas aos alunos da rede pública que poderiam já estar incluídos digitalmente, independente das suas classes sociais. A gente podia estar muito mais avançado se nós tivéssemos feito planejamentos concretos para a questão da habitação, do saneamento básico. Até Friburgo, em termos de saneamento, é mais avançado que outros municípios, mas em habitação, não. Então, se houvesse planejamento claro, nós estaríamos enfrentando essa pandemia de maneira melhor. Infelizmente, não tivemos isso ao longo dos últimos anos. E aí, quando você tem governo, se você perguntar assim, se você fosse prefeito hoje, se fosse prefeito hoje, primeiro que não estaria na situação que está, porque a cidade estaria em situação melhor. Mas, por exemplo, se fosse exatamente nesse exato momento, antever estar passos à frente, inclusive discutindo seriamente com quem tem que ser discutido a questão da flexibilização ou não para quais setores e por quê. Ótimo. Eu vou reproduzir uma pergunta que eu fiz no primeiro bloco sobre a questão econômica no âmbito nacional. Quero reproduzi-la para o âmbito local, porque é claro que no âmbito local a situação é muito mais dramática, porque as empresas têm muito menos recurso, né? As dificuldades são muito aumentadas, é natural. E eu, sinceramente, compreendo, né, a insegurança, a intranquilidade de muitos pequenos, microempresários que, nesse momento, não sabem exatamente como fazer, como manter um emprego, como sustentar a empresa, etc., etc. E há uma movimentação, inclusive, de instituições reconhecidas na cidade, pressionando o governo pela reabertura de determinado comércio, de determinados setores. Qual é a sua opinião sobre essa questão? É um direito democrático que A ou B possa estar contestando e buscando para si ou para uma classe formas de que se possa amenizar as suas situações econômicas. É um direito deles. E é um dever do poder público convocá-los, ouvi-los e chegar a um denominador comum, que leve em consideração, dependendo da visão de gestão, se, por exemplo, eu particularmente acredito numa gestão humanista, há aqueles que acreditam em gestões com sentidos filosóficos diferentes. E, através dessas habilidades, vai se discutir numa mesa comum quais são os pontos de fraqueza e de força para que se volte ou não A ou B. Eu acredito, Ricardo, que a gente poderia, por exemplo, estar assim discutindo rodízios, né, de bloqueio total, mas com rodízios. A gente podia estar discutindo questões mais focais, por exemplo. Será que o problema maior hoje, e por isso o dado é tão importante, né, e a transparência também, o problema é Conselheiro Paulino, por exemplo? Então, vamos focar aqui em Conselheiro de maneira que a gente possa estar reduzindo o impacto na saúde das pessoas para depois poder pensar no comércio. Para mim, objetivamente, ainda que eu não goste da separação economia e vida, mas no momento só existe economia se existir vida. Então, a vida antecede, para quem gosta de fazer essa separação, a questão econômica. Então, o mais importante agora é entender como estão os nossos leitos, a nossa capacidade de atendimento para essas pessoas e quais são as necessidades de restrições que devem existir. Eu, particularmente, vejo com muita preocupação as projeções que se avizinham e que uma boa gestão deve estar antevendo. Então, nesse momento, eu, particularmente, apesar de ouvir, apesar de entender, não dá nesse instante para fazer qualquer tipo de flexibilização. Pelo contrário, eu acho que a gente possivelmente precisa até ter mais força, mais determinação na questão do isolamento. Wanderson, e a Câmara dos Vereadores? Como é que é a sua leitura dos nossos representantes no Poder Legislativo, no âmbito do município? Queria ouvir uma avaliação sua. Você já esteve lá, conhece por dentro o funcionamento de uma casa tão plural, e que bom que seja plural, não é? Qual é a sua avaliação, a relação da Câmara com o governo, a relação da Câmara com a sociedade? Eu sei que os vereadores e vereadoras sofrem muito
uma avaliação muito comum entre nós, que os vereadores não estão fazendo nada, os vereadores não se movimentam, porque a gente conhece as limitações inerentes ao cargo, inerentes à função, mas afora essas questões, a sua avaliação. A Câmara de Vereadores, na minha opinião, eu não sei se ela é tão plural assim, Ricardo. Na minha opinião, a Câmara, nos últimos tempos, ela tem se dividido exatamente em governo e contra-governo. Quando se aproxima a eleição, acontecem novas divisões por conta de interesses partidários legítimos e alguns não tão legítimos assim, e que acaba ficando como se fossem dois times. Como eu percebo a Câmara quando fui vereador, é como eu percebo a Câmara nesse exato momento. Há vereadores que cumprem melhor o papel que cabe ao vereador de fiscalização, alguns na oposição são muito mais propositivos, outros muito mais de jogar para a plateia ou de ter uma fala no grito, assim como há governistas que possivelmente colaboram mais e outros que só querem a troca de cargo no governo municipal. Agora, acho que a Câmara poderia estar fazendo mais. E aí eu faço um comparativo, ainda que o Congresso e a Câmara Federal tenham mais poder do que um vereador, e aí não digo só na relação com o presidente da República, mas até de recursos, mas eu vejo o papel hoje da Câmara Federal mais interessante do que o papel que a Câmara de Vereadores tem exercido em Nova Friburgo. Eu tenho tentado, mesmo não tendo cargo político, apresentar uma série de ideias, né? E estou falando, por exemplo, desde início de abril, ou seja, há quase 45 dias, estou falando sobre a questão do PNAE, por exemplo. E só agora eu começo a ver alguma movimentação para que a gente ajude as famílias que não estão no CAD único e a agricultura familiar, já que 30% do recurso tem que ser utilizado para a agricultura familiar. Então, isso me irrita, né? Porque eu gostaria que tivesse mais ação nesse sentido para que as coisas pudessem efetivamente estar acontecendo para um governo que... Como que eu posso classificar o governo Renato Bravo, né? É um governo carente de talento, para ser educado. Wanderson, nós temos 3 minutos e eu tenho 2 perguntas para te fazer, bastante objetivas. A primeira delas é que o prefeito, no dia 1º de maio, se eu não me engano, ou ali próximo ao 1º de maio, publicou um decreto antecipando as férias dos professores, professoras, pessoal da rede pública de educação, rede municipal, para o mês de maio. Qual é a sua opinião sobre isso? Errou feio, não ouviu a classe como sempre faz, e ninguém está de férias porque... ninguém está em casa porque quer. Isso não é férias. Férias é quando você tem direito ao lazer. O profissional da educação precisa mais do que qualquer outro do respiro para a própria mente, para curtir com sua família e assim por diante. Então, ninguém está de férias. As pessoas estão isoladas, inclusive auxiliando como podem nessa crise, sendo exigidas por isso. É mais um equívoco da falta de articulação de um governo, como já disse, carente de talento e habilidades. Wanderson, a gente vai concluir, eu vou deixar a palavra contigo. Ao que tudo indica, teremos eleições municipais. A gente não sabe exatamente se elas obedecerão o calendário ordinário de outubro, não é? Há dúvidas sobre isso. O Wanderson pretende concorrer às eleições? Se sim, para que cargo? A palavra está contigo. Sou pré-candidato a prefeito de Nova Friburgo, mas não sou pré-candidato de mim mesmo, pré-candidato de um projeto que quer propor uma gestão moderna, com uso de tecnologias e trabalhando exatamente no conceito de cidade criativa, um conceito, Ricardo, que já está aí há algum tempo, mas que se tornou agora urgente exatamente pelo mundo pós-pandêmico que se avizinha. Uma cidade criativa baseada nos 4 T's: tecnologia, talento, tolerância e território. Trabalhando essas 4 questões, a gente avança muito para que Nova Friburgo possa ser aquilo que eu sempre sonhei, a melhor cidade do Brasil em 10 anos. É o que a gente vai trabalhar e é isso que a gente vai propor à população. Ótimo. Espero, então, oportunamente recebê-lo de novo aqui no programa Ponto de Vista. Quem sabe ao lado de outros pré-candidatos, candidatas ou já candidatos, para a gente oportunizar aqui para o nosso eleitor, para o nosso telespectador em Nova Friburgo, um debate de qualidade, de troca de ideias, para que a gente faça uma escolha assentada nisso, assentada nas propostas, porque eu acredito que é o que a gente precisa para a cidade. Muito
Obrigado, Anderson, pela sua boa vontade, pela sua presença no nosso programa. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo trabalho. Gosto muito de tudo que você faz, das suas falas, dos seus posicionamentos. Eu acho que eu costumo dizer que os iguais se juntam mais do que os opostos se atraem, e a gente precisa exatamente trazer uma nova cultura para a cidade, uma cultura de pertencimento acima de tudo, e estou à disposição para qualquer tipo de debate, para encarar qualquer parada, para que a gente vire essa página de quem não olha para além das montanhas e se acha que está numa ilha isolada. Nós temos que olhar além das montanhas, nós temos que sonhar, porque é o sonho que nos faz dar passos adiante. Um grande abraço, obrigado. Muito obrigado a você, nosso amigo telespectador, telespectadora, por ter estado conosco até agora. Semana que vem a gente se encontra novamente no programa Ponto de Vista, outro convidado, outra convidada, para falar de um assunto de interesse de Nova Friburgo e da nossa região. Até lá.